Capítulo 11 Ventos de Mudança. O processo de emancipação começou certo domingo, algumas semanas mais tarde, durante nossa reunião regular de oração. Achei que tanto os Zold como os Mitchell pareciam inusitadamente sombrios naquela noite. O que há de errado? Perguntei, assim que entramos na sala de visita dos Zold. Ken inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto. Mary e eu vamos tirar férias de 1 ano, disse ele abruptamente. Minha primeira reação foi pânico. Tive a impressão de estar sendo abandonada. O que eu faria sem os Old? É claro que ainda havia os Mitchell, mas eu dependia do apoio de ambas as famílias. Os Mitchell haviam me levado ao primeiro contato com a igreja. Os Old tinham andado intimamente comigo. Seria isso apenas o começo? Quanto tempo levaria para perder também a outra família? Mary deve ter lido meu coração, pois, aproximando-se, tomou minha mão. Enquanto falava, lágrimas enchiam-lhe os olhos. Querida, você deve compreender que sempre será assim, disse Mary. Os que amamos sempre partirão. Só Jesus permanece conosco para sempre. Ken agora havia se juntado à esposa ao meu lado. A outra coisa, Bilks, disse Ken. Você pode ter a certeza de que o Senhor jamais nos tira de uma situação segura, a menos que tenha um propósito para isso. Assim, você pode começar a se regozijar nesse instante, ainda que em meio à dor. Os Old, os Mitchell e eu tínhamos somente mais algumas semanas para passarmos juntos. A data da partida aproximava-se, trazendo consigo um horrível sentimento de destruição. Todos tentávamos olhar com fé para o vácuo que criaria pela partida de Ken e Mary. Mas tudo não passava de encenação. Foi um dia triste quando os Mitchell, eu e outros de nosso pequeno grupo de cristãos fomos à casa dos Old dizer-lhes adeus. Fizemos o mais que podíamos para transformar esse último momento em celebração, mas nosso coração estava pesado demais. Tentávamos ver a ocasião como uma oportunidade não de deixá-los ir, mas de enviá-los. Foi uma tentativa corajosa, mas em nosso coração, ao vermos o carro do Zolt carregado partir em direção à rodovia Tronco Grande, parecia-nos que a vida já não poderia ser tão rica quanto antes. Ao dirigir de volta à minha casa nesse dia, tive uma sensação estranha de estar agora por minha conta, sozinha numa comunidade hostil. Que ridículo! Afinal de contas, os Mitchell ainda estavam em Vá. O processo de emancipação tomou um rumo novo e inesperado certa manhã, alguns meses depois da partida dos Old, quando o Dr. Danny Bakshi me telefonou. Disse ele que o Dr. Stanley Moynihan e ele, representando um grupo chamado World Vision, Visão Mundial, com sede no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, gostariam de visitar-me. Eu nunca havia ouvido falar dessa organização, mas minhas portas estavam abertas a qualquer pessoa, até aquelas que só tinham curiosidade em ver uma muçulmana que se tornou cristã. Ambos chegaram alguns dias mais tarde. Terminado o jantar, o Dr. Moynihan começou a falar, e suas palavras deixaram claro que ele não era nenhum curioso à procura por novidades. É claro que tinha interesse em minha conversão, mas percebi que ele teria o mesmo interesse se o convertido fosse o meu jardineiro. Enquanto tomávamos chá, ele tocou no assunto. A senhora viria a Singapura, Madame Sheikh? Perguntou o Dr. Moynihan. Para testemunhar do Senhor? Singapura? Billy Graham está programando uma grande conferência lá chamada Cristo Busca a Ásia, tendo em mira todos os cristãos asiáticos, indonésios, japoneses, indianos, coreanos, chineses e paquistaneses. Seu testemunho seria uma inspiração para todos nós. Não parecia direito. Eu tinha o suficiente a fazer em Vá, sem ter de viajar a outras partes do mundo. Bem, eu disse, vou orar a respeito. Por favor, faça isso, disse o Dr. Moynihan e logo depois despediu-se. Muito tempo depois de o Dr. Moynihan ter saído, fiquei sentada na varanda pensando e orando, como havia prometido a respeito deste convite. Uma parte de mim dizia que eu devia aproveitar a oportunidade
Outra parte dizia que eu não devia nem pensar nisso. Então ocorreu-me uma ideia. Meu passaporte, é claro, estava quase vencido. Para ir a Singapura, eu teria de renová-lo. Nessa época, no Paquistão, o processo burocrático para a renovação de passaportes era um pouco complicado. Na verdade, era muito complicado. A situação era impossível. Algumas pessoas mandavam um passaporte para renovação e nunca mais recebiam ele de volta. Por que não deixar que essa situação falasse pelo Senhor? Se ele desejasse minha ida, tomaria conta do meu passaporte. Nessa mesma tarde, preenchi os formulários necessários e mandei o passaporte aos oficiais competentes. Ao colocá-lo na caixa do correio, tinha pouca dúvida de que isso seria ou não a minha viagem a Singapura. Uma semana depois, um envelope com aparência oficial chegou pelo correio. Sorri. É o primeiro passo para conseguir minha renovação. Alguns formulários para serem preenchidos e assim continuará por meses. Abri o envelope. Lá, renovado e oficialmente selado, estava meu passaporte. E assim foi. Alguns meses mais tarde, disse adeus a Mahmoud, agora com 6 anos de idade, e fui de carro até Lahore. Lá, antes de partir para Karachi, onde tomaria o avião a jato para Singapura, fiz uma curta visita ao meu filho Khalid. Embora estivéssemos em 1968 e 1 ano e meio houvesse passado desde que o senhor se encontrara comigo, Khalid agia como o restante de minha família. Mostrava pouco interesse em minha descoberta. Suspeitei de que ele achava ser estranho que eu, aos 48 anos, fizesse uma viagem dessas. Mas como mãe, eu devia ser respeitada e assim tivemos uma conversa agradável. Mais tarde, depois de embarcar no jato em Karachi e examinar a situação objetivamente, tive a impressão de que Khalid estivera certo. O que eu estava fazendo num avião a caminho de Singapura? Havia muitos cristãos a bordo e eu não tinha certeza de estar gostando do que via. Afastei-me da exuberância deles. Cantavam hinos, gritavam uns para os outros através do corredor e, às vezes, erguendo as mãos, exclamavam: Louvado seja o Senhor! Fiquei embaraçada. Havia ali uma qualidade artificial nessa alegria, não muito diferente da alegria forçada que ocasionalmente tinha visto entre os convencionais nas ruas de Londres. Murmurei para mim mesma que se era isso que significava viajar em círculos cristãos, eu não estava interessada. O que piorava a situação era que, por motivos que eu não podia definir, eu sentia ter essa viagem um significado pessoal que ia além do que eu estava indo fazer em Singapura. Era como se fosse uma viagem profética, prenúncio do tipo de vida a que eu seria chamada a viver. Oh, não, Senhor, eu disse a mim mesma. O Senhor deve estar brincando. Profética em que sentido? Que terei de passar muito tempo em meio a extrovertidos viajando em jatos? Em Vá, eu acabava de me acostumar um pouco com o meu papel de cristã. Mas Vá era uma vila provinciana. Lá, pelo menos, eu estava no controle da situação. Cristianismo para mim era uma alegria privada a ser partilhada de acordo com as minhas regras. Definitivamente não gostava da ideia de desfilar perante centenas, talvez milhares de pessoas estranhas. Quando o avião decolou, fiquei olhando para fora da janela até ver o Paquistão desaparecer no nevoeiro. Embora soubesse que voltaria dentro de alguns dias, alguma coisa me advertia de que, em um sentido muito real, isso era apenas o princípio. Embora houvesse de retornar fisicamente a meu lar, em outro sentido eu jamais voltaria. Esse grupo de cristãos era agora minha família. Qual seria o significado de tudo isso? A ideia me espantava. Do aeroporto de Singapura, fomos direto para o salão de conferências. As reuniões já tinham começado. Repentinamente, para minha surpresa, descobri que minha reação a esse grupo de cristãos reunidos era bem diferente. Havia milhares de homens e mulheres no salão de conferências, o maior conglomerado de pessoas que eu já tinha visto. Quando entrei no salão, cantavam o hino: Quão grande és o Senhor. Senti a presença emocionante e familiar do Espírito de Deus. Quase instantaneamente eu queria chorar, não de tristeza, mas de muita alegria.
Nunca antes havia visto tão grande multidão louvando ao Senhor. Mal podia compreender a extensão de tudo isso. Tanta gente de tantos países, raças diferentes, diferentes roupas, galerias de cristãos em louvor que parecia levar-se para sempre. Isso era diferente. Não parecia nada com um grupo de pessoas no avião. Então percebi o que tinha acontecido. Repentinamente tudo ficou mais claro. As pessoas no avião estavam tímidas, nervosas e talvez com medo, medo da novidade, medo de voar. Blefavam e faziam pose, mas no espírito, apesar do linguajar cristão, moviam-se no espírito tanto quanto eu ao repreender um dos criados ou reagir violentamente a um tio quando tentava pressionar-me de volta ao islamismo. O problema era a linguagem. O falar cristão havia me enganado. Devia ter reconhecido o cristianês, por assim dizer, o disfarce de uma dor. Ali, porém, no centro de conferências era diferente. A hora social havia terminado e o culto começou. Se a profecia que eu havia recebido significasse estar com grupos como esse, isso eu podia apreciar e aceitar. Uma coisa ainda me preocupava, no entanto. Deveria eu realmente ficar à frente desses milhares de pessoas e testemunhar a elas? Uma coisa era contar minhas experiências aos meus conhecidos em VAR, mas ali, com todas essas pessoas de aparência estranha, de tantos continentes diferentes, eu não me sentia nada segura. Apressei-me para o hotel, onde tentei me descontrair. Olhei para fora da janela, para Singapura, que fervilhava de gente. Que diferença entre Singapura, Londres e Paris. As pessoas apertando-se nas ruas, carros trafegando pelo meio da multidão, constantemente buzinando. A própria multidão parecia ameaçar-me. Vinha-me o mesmo sentimento que tivera no salão de conferências. Tremi, fechei a cortina e fui para o outro lado do quarto. Sentei-me e tentei me acalmar. Ó Senhor, clamei, onde está o teu espírito confortador? Subitamente lembrei-me de uma experiência da infância. Andava com papai pelo mercado de Vá. Papai me preveniu que permanecesse a seu lado, mas, sempre ativa, eu desejava correr. Certo dia me separei dele. Uma exposição de flores me chamou a atenção e eu corri para lá. Subitamente compreendi que meu pai já não estava do meu lado. Me enchi de pânico e explodi em lágrimas. Oh, papai, solucei. Me socorra! Eu jamais fugirei de ti, falava eu ainda, quando o vi, alto, esbelto, correndo para mim por entre a multidão. Eu estava com ele de novo. Tudo o que queria agora era permanecer em seu colo. Sentada no quarto de hotel, compreendi que de fato tinha deixado meu pai celeste outra vez. Ao me permitir ficar ansiosa, havia fugido de sua presença confortadora. Quando aprenderia que não posso me preocupar e confiar em Deus ao mesmo tempo? Me descontraí, recostei-me na cadeira e senti paz novamente. Obrigada, papai, disse, chorando de alívio. Por favor, perdoa-me por ter me afastado de ti. Tu estás aqui e também no salão de conferências. Eu estarei segura. Alguns minutos depois, no saguão do hotel, senti uma mão me pressionar o braço e ouvi uma voz familiar. Voltei-me e vi o Dr. Monahan. Madame Sheikh! É tão bom vê-la aqui. O Dr. Monahan parecia muito contente em me ver. Ainda está disposta a falar? Era como se ele tivesse lido meu pensamento. Não se preocupe comigo, eu disse sorrindo. Estarei bem. O senhor está comigo. O Dr. Monahan, parado, estudava meu rosto, como se procurasse um modo de interpretar minhas palavras. Afinal, eu estivera usando o cristianês também. E se o levasse a sério, possivelmente se enganaria, como me havia enganado no avião. Os olhos do Dr. Monahan pareciam ler minha própria alma. Logo, pareceu satisfeito. Bem, disse ele, você está escalada para amanhã de manhã. Olhou para o relógio. Você terá muito apoio em oração. O Dr. Monahan tinha me compreendido corretamente. O sentimento de segurança durou por toda a manhã seguinte também, quando deveras me levantei perante aqueles milhares de pessoas, a fim de contar-lhes a maneira estranha em que o Senhor me havia encontrado. Não foi difícil falar.
Ele estava comigo enquanto eu tropeçava nas palavras, procurando dizer alguma coisa. Ele abraçava-me, estimulando-me, segurando-me de que era ele quem estava comunicando e não eu. Enquanto as pessoas me rodeavam em comunhão amorosa depois da palestra, parecia-me ter dado o primeiro passo em direção a um novo tipo de trabalho para o Senhor. O Senhor também providenciou para que eu conhecesse um homem que seria de grande influência em minha vida, embora nessa época eu não soubesse disso. Fui apresentada ao Dr. Christy Wilson, um amável cavalheiro, pastor de uma igreja para os estrangeiros em Cabul, no Afeganistão. Encontramos comunhão no Espírito do Senhor enquanto falávamos a respeito de seu trabalho. Em breve as reuniões se acabaram e eu estava a caminho de casa. Uma vez mais percebi que a viagem toda tinha um caráter estranhamente premonitório, como se Deus tivesse pedido que eu fosse com ele a Singapura a fim de aprender mais acerca de um trabalho que ele tinha para mim. Bem, disse para mim mesma, pelo menos estarei sediada em Vá. Talvez eu não me importasse demais em viajar de vez em quando, deixar meu lar confortável e seguro uma vez ou outra. Enquanto o carro saía da rodovia Tronco Grande em direção à nossa casa, que parecia segura por entre as árvores, eu não tinha como saber que o processo de emancipação ia destruir um pouco mais da minha segurança.